Fala galera, beleza? Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que eu gostaria de não estar falando, mas que cada vez mais vai se tornando algo do impossível pro possível, que é o fim da editora DC Comics. O fim da editora do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha. Sim, isso que parecia ser praticamente impossível está se configurando para ser possível. A gente vai estar conversando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Fala galera, beleza? Gente, como eu falei no início do vídeo, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu não gostaria de estar conversando. Mesmo porque eu sou fã de quadrinhos. Eu, desde que me conheço, comecei a trabalhar, tive meu próprio dinheiro, eu comecei a colecionar revistas em quadrinhos. Minha mãe chamava antigamente de gibis. E eu comecei a colecionar inicialmente como gibis da Disney, depois Turma da Mônica e posteriormente dos quadrinhos da Marvel e da DC Comics. Eu sou um fã de super-heróis de quadrinhos. Eu gosto muito. Eu cheguei a ter mais de 10.000 exemplares. Eu sou realmente uma pessoa que gosta muito dos quadrinhos, gosta muito dos heróis. Tem muito conhecimento. Hoje já não leio tanto como antigamente, mas eu acompanho sim a vida dos personagens, dos heróis, dos vilões também. Eu gosto muito desse universo dos quadrinhos. E entre as duas que eu mais colecionei, que foi a DC Comics e a Marvel Comics, eu tenho uma preferência pela DC Comics, mas por causa dos heróis, de alguns heróis e da própria dinâmica do universo da DC Comics. Eu acho ele um pouco mais sério do que a Marvel. Não quer dizer que a Marvel não seja, a Marvel é muito boa. Eu, assim, um dos meus personagens preferidos de todos os tempos é o Homem-Aranha. Eu adoro o Homem-Aranha, entendeu? Eu gosto muito do Homem-Aranha, gosto do Thor principalmente, do Homem de Ferro e sim do Hulk. Eu gosto muito da fase do Hulk cinza, gostei muito. Então, eu gosto muito dos personagens da Marvel, mas a DC me agrada mais. Eu sou mais fã da DC. Pode dizer que eu sou mais decenalta do que Marvete. Sou muito mais decenalta. E assim, o que tem acontecido ultimamente? Mas isso não acontece só com a DC, não. Acontece com a Marvel também. Uma redução na venda das HQs. As HQs têm caído, a venda delas tem caído muito. Mas quem tem perdido muito mais é a DC Comics. E isso está se tornando hoje cada vez pior. Eu vejo isso mais como erros editoriais que a DC está fazendo mais do que a Marvel. A Marvel também erra, mas a DC erra muito mais, mas muito mais mesmo. E assim, os erros editoriais começaram desde a época dos 952. Os 952 vieram para melhorar a questão de venda de quadrinhos e a revista base que gerou os 952 foi o Flashpoint, foi um sucesso, mas os 952 não foram um sucesso, que fizeram eles terem que mudar tudo novamente, refazer tudo novamente, porque deu um grande erro. Tiveram que cancelar revistas que não ficaram nem um ano, ficaram 6 meses, tiveram que cancelar porque foram um fracasso. Mas tudo bem, isso sempre acontece, isso é uma coisa normal. Mas nos últimos anos, um grupo de pseudo-leitores e de editores começaram a inverter para um lado que eu acho totalmente desnecessário. Entendeu? Desnecessário foi o lado, no caso, de ideologias. Introduzir ideologias de uma forma exagerada.
Não quer dizer que não possa, claro que pode. O Stan Lee, ele trouxe os X-Men, que era uma apologia ao racismo, ao preconceito. Ele trouxe, mas de uma forma inteligente, em que criava aventuras muito legais, histórias que faziam com que as pessoas quisessem comprar. Ótimo, beleza. Só que a DC está fazendo isso de uma forma totalmente burra, vamos falar burra mesmo, pegando personagens e mudando o personagem, o cerne do personagem. Eles mataram o Super-Homem Kal-El. Mataram o Super-Homem Kal-El. Colocaram o filho dele ali. O filho dele, que foi até uma boa jogada editorial, o garoto filho da Lois e do Clark, de uma outra linha do tempo anterior aos 952, que eles trouxeram de volta, porque eles tiveram que matar o Superman dos 952, que era um Superman horrível, eles tiveram que matar, e trouxeram o Superman do pós-crise, trouxeram o Superman do pós-crise. Então foi um sucesso, ele veio com um filho pequeno, o John Kent, que é um personagem que era muito legal, tanto que ele fazia uma dupla com o Robin Damian Wayne, que ficou também legal, um personagem legal. Só que eles começaram a matar o Superman, o Kal-El, e fizeram o jovem John como novo Superman. Nada de problema. Aí inventaram que o novo Superman era bissexual, que tinha um namorado. Também não tinha nenhum problema. Mas quando eles começaram a exagerar isso, começaram a colocar que a vida, relacionamento do Superman era mais importante que as histórias, algo que nunca aconteceu durante as histórias do Superman com a Lois, nunca aconteceu que o relacionamento deles era mais importante. Aí começou a ficar para trás, as pessoas passaram a não querer mais comprar. E o que acontece? A realidade está se mostrando aí. As vendas estão caindo de forma gigante. Personagens não interessantes que eles estão colocando. Personagens que não têm nenhum carisma. Personagens que são chatos pra caramba. Eles estão fazendo isso e tá matando a DC Comics. Tanto que, vamos falar a verdade, isso são histórias que nós que somos leitores já sabemos. Que o prédio onde funciona a DC Comics nos Estados Unidos foram despejados de lá, foram retirados e colocados em outro lugar. O prédio que eles já estavam lá há vários anos, saindo de lá. E sim, a DC Comics existe, na realidade, desde 1934, era um outro nome. A DC Comics é a fusão de duas empresas. É a fusão de duas empresas, que no caso é a National Alien Publication e a Detective Comics. Depois elas formaram a DC Comics, entendeu? Ela existe desde 1934, personagem que existe desde 1934, importante. Então, gente, é assim, quase 100 anos de editora, quase 100 anos de editora. A DC Comics tem quase 100 anos, a Marvel também, a Marvel não é novinha também, ela tem quase 100 anos de editora, só que a Marvel está numa situação melhor do que a DC. A Marvel ainda está vendendo mais que a DC. A maior parte dos títulos que estão vendendo nos quadrinhos são da Marvel. A DC só está conseguindo vender, colocar entre os 10 mais os quadrinhos do Batman. O Batman que tem segurado a editora, o Batman que tem segurado a editora é o Batman. Não é o Superman, não é o Lanterna Verde, não é a Mulher Maravilha, não é nisso. Os personagens estão sem graça. Estão totalmente sem graça. E eu não entendo essa necessidade de colocar ideologias numa revista de quadrinhos. Mesmo porque quem é fã não quer ver isso. Não quer. Então não compra. É o que acaba acontecendo. Fica colocando esse tipo de quadrinho com ideologia para pessoas que não compram. E vão falar, mesmo aquela pessoa que gosta desse tipo de ideologia, não compra também esse quadrinho porque não gosta dessas histórias. E aí fica aquele negócio, você pega artistas que você sabe que só escrevem esse tipo de história, que tem o público deles e que vendem a quadrinho deles, não é a quantidade gigantesca vamos dar um exemplo, não é a quantidade gigantesca de vendas como a revista do Batman, mas eles têm o grupo deles, têm o nicho deles, aí querem pegar esse artista para colocar para fazer os quadrinhos achando que vai vender. Não vai. Acho que eles não estão entendendo que um fã de determinado produto, digamos, um quadrinho de um herói ou de um livro,
ou de uma série, quer ver aquela série, quer ver aquele quadrinho, quer ver aquele livro. Ele não quer que uma pessoa que não tem nada a ver com aquele universo que ele está acostumado comece a trabalhar em cima daquele material para produzir da forma que ele vê. Não quer. Então, a DC está ameaçada de ser cancelada. Eu não sei o que vai acontecer. Hoje, a Warner, que estava com um problema realmente com o universo cinematográfico dela, estava com um problema de várias áreas, séries, a Warner foi comprada pela Discovery. Tornou-se Warner Discovery. E os novos diretores, o novo CEO da Warner Discovery não querem mais esse tipo de material. Eles querem coisas que vendam. Então eles vão focar nos Estados Unidos, no americano médio. Aquele americano que chega cansado, quer ler alguma coisa, quer ver alguma coisa que agrade a ele e não ver questões ideológicas ali. Porque na boa, a pessoa quer se divertir e muitas vezes aquilo não é divertido. Está se publicando e não está se vendendo, está retornando, está havendo um prejuízo. E esse prejuízo vai se acentuando cada vez mais, até que decidam vender a DC Comics ou fazer como eles fizeram com o estúdio Hanna-Barbera. Não vende, transforma numa outra coisa e deixa lá. Provavelmente vão fazer a mesma coisa com a DC Comics ou lançar uma nova editora. Mas a DC Comics, como era, pode morrer. Sim, pode haver o filme. A Marvel pode ir para o mesmo caminho. Mas a Marvel ainda tem a Disney, que não é boba, quer ganhar dinheiro, tem muito mais controle. A ideologia que eles colocam nos quadrinhos da Marvel é, de certo ponto, menor do que na DC. A DC está pior, a DC está horrível. Está horrível porque eles não entregam histórias boas, não entregam aventuras. A Marvel pelo menos entrega aventura. Dá ideologia, mas pelo menos entrega aventura. A DC não em aventura está entregando. Você consegue umas histórias melhores com histórias alternativas, que vendem mais do que as histórias. Pra vocês terem uma ideia, gente, a Panini republica algumas histórias mais antigas e nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Vende-se mais do que as atuais. Para vocês terem uma ideia. Vende-se mais. Então, tá tendo um problema muito sério. E assim, muita gente, muitos antigos artistas que trabalharam na DC Comics estão falando isso. A DC está correndo risco de fechar. Fechar mesmo, acabar. E aí, vai ficar como? A gente já está vendo que o universo cinematográfico da DC Comics está indo para trás. A Warner DC está cancelando muita coisa. Cancelou o filme da Batgirl, que era uma bomba. Vamos falar a verdade. Para eles cancelarem uma coisa, é porque eles viram que aquilo ali não ia dar lucro. Não ia dar lucro nenhum. O do Flash ainda pode dar lucro? Pode. Mesmo assim, não tem nem mais data de estreia. Pegaram o filme do Aquaman e o filme do Shazam e jogaram para 2023. E aí? O filme do Flash nem sabe se vai estrear em 2023. Talvez seja em 2024. Então, gente, é uma coisa séria que está acontecendo com a DC Comics. Uma editora grande, gigantesca, que fez a alegria de muita gente. Histórias fabulosas, como Crise nas Infinitas Terras, como Odisseia Cósmica, e outras aí fabulosas, com grandes artistas, tá indo pro buraco por causa de gente, vou falar, desculpa, gente horrível, que tá controlando os destinos da editora. Tanto que os mangás estão vendendo muito bem, porque os mangás não sofrem desse problema. Os mangás têm um conteúdo que não é adulterado pela essa ideologia escrota. É realmente escrota. Uma ideologia escrota que quer controlar o destino das pessoas. Impedir que as pessoas leiam boas histórias. Ah, não pode, isso aí tá errado, tá muito errado. Não, tá errado o que eles estão fazendo. Eu não vejo a diferença deles, dessa gente, desses wokers, para nazistas. Porque os nazistas pegavam o que eles não consideravam correto deles e queimavam. Os wokers estão fazendo a mesma coisa. Para mim, wokers e nazistas são as mesmas coisas. Só mudaram os extremos. Porque o extremista é assim. O extremista, quando não gosta de alguma coisa, ele luta contra aquilo até o final.
As pessoas não querem não querem dar o direito à liberdade dos outros de gostarem de outras coisas. Porque existe uma coisa. Eu gosto de um tipo de leitura. Você gosta de outro. Claro, se a leitura que eu gostar for uma leitura tóxica, extremamente negativa, digamos que incentiva as pessoas a matarem os outros, a fazer coisas horríveis, aí realmente está errado, tem que ler. Mas se não for nada disso, apenas um pensamento diferente, tem que ser respeitado. No momento em que eu não perpetuo uma violência, não perpetuo uma agressão, mas sim um gosto por um tipo de literatura, uma literatura fantástica, que tem super-heróis, que não entra a ideologia, porque eu prefiro que não entre ideologia, eu prefiro uma coisa, assim, às vezes mais simples, mas que me agrade, é o meu direito, como é o direito da pessoa de querer outra coisa. Tanto que no Japão existe nichos de publicações para aquela pessoa, para aquela outra, então lá se há o respeito, aqui não se há o respeito. Aqui eu tenho que aceitar o que eles estão dizendo, de forma cega. Eu não chego para eles falando que eles não possam ler o que eles acham interessante. Eu só acho que eu tenho o direito de ler o que eu quero e eles não interferir no que eu gosto. Esse é o problema. Esse é o problema, porque isso não é democracia. E infelizmente, esse tipo de pessoa pode fazer a DC Comics falir, fechar as portas. Fechar, e aí é o seguinte, eu não vou ter, mas ele vai continuar tendo. Isso é justo? Não é. Então, é isso que eu queria falar com vocês. É isso que eu queria conversar com vocês. Sobre, realmente, o fim da DC Comics. Que pode se estender para Marvel também. Se algo não for feito. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo de Espaço Nerd. Hoje nós falamos sobre a possibilidade do fim da DC Comics, que torna-se mais presente e uma possibilidade real. Entendeu, gente? Bem, galera, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã a gente vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã. Tchau!